Metrópole Entrevista. Vamos conversar com o ex-deputado estadual Alex Lima. Boa tarde, tudo bom, Alex? Boa tarde, Chico. Boa tarde a seus colegas de estúdio aí. Boa tarde a todos os ouvintes da Metrópole FM, essa rádio que vem, sem dúvida nenhuma, ao longo dos anos, levando informação de qualidade, credibilidade. Falar, Chico, da alegria de falar com você. Acompanho o seu trabalho, sou ouvinte da rádio, tenho uma admiração profunda para o seu pai. Tenho ainda uma vontade e um desejo que eu espero que antes do final desse mandato eu possa realizar esse desejo de fazer uma entrevista com ele. Mas parabenizar todos vocês pelo excelente trabalho de levar informação com credibilidade, com confiança, com respeito a todos os baianos e baianas. É nessa missão que nós estamos hoje aqui, deputado, querendo conversar um pouquinho sobre o que circulou na imprensa ontem. Eu vi que teve uma entrevista ao BNews onde o ex-presidente da Assembleia, Marcelo Nilo, teria dito que você não foi candidato e duvidado dos seus motivos. Eu queria que você contasse primeiro um pouquinho dessa confusão que deu ontem aí, o que é que ele disse, o que é que está acontecendo. Eu sei que tem uma movimentação também do deputado Marcelo Nilo de sair da base do governo e virando o mais novo carlista. Fale aí um pouquinho, deputado, por favor. Chico, é o seguinte, eu prefiro fazer sempre o debate na política, né? Então eu vou dividir essa minha resposta de duas formas. Eu acho que ontem foi um dia triste, tanto para mim como para o deputado Marcelo Nilo. Acho que nós não contribuímos com a Bahia, levando a discussão para um nível tão baixo, né? De uma discussão tão rasteira por ambos os lados. Eu fui agredido, terminei reagindo também de forma equivocada, e eu acho que essa questão pessoal ela deve ficar de lado, né? Eu não perco a oportunidade, Chico, de aproveitar a enorme audiência que vocês têm, inclusive para não com o intuito de me vitimizar ou de tentar sair como pobre coitado, até porque eu não sou, mas para dizer os motivos que eu não sou candidato à reeleição, mesmo tendo praticamente dobrado a minha eleição, saído de 46 mil votos para 82 mil votos, sendo o oitavo deputado mais votado da Bahia. Então, o que muito me honra, e eu tenho muita gratidão ao povo da Bahia. Porém, eu não vou disputar a eleição, Chico, por conta de problemas que eu tenho enfrentado no campo psicológico. Eu tenho desenvolvido a síndrome da ansiedade e tenho também tido picos de depressão. Então, isso me fez repensar a minha vida e entender que era o momento de dar uma parada para cuidar da máquina, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar um pouco da minha família e dar um passo atrás. Eu tenho 38 anos, estou no segundo mandato, cheguei a ocupar a vice-presidência da casa, então esses são os motivos. Eu digo isso, Chico, para aproveitar a sua audiência e encorajar pessoas que talvez tenham vergonha, porque eu mesmo confesso a você que diversas vezes, quando cheguei no consultório psiquiátrico, quando cheguei em algum atendimento com psicólogo, eu ficava sem jeito, procurando me esconder para ninguém conhecido me encontrar, e eu acho que a gente não resolve esses problemas dessa forma. Eu acho que a gente tem que enfrentar o problema, né? Levantar a cabeça, chamar por Deus e ouvir, sobretudo, os médicos especialistas para que essa doença, que é a doença do século, não venha acometer mais pessoas ou fazer, piorar, vamos dizer, a situação delas. Com relação à questão política, Chico, esse debate eu posso fazer sem nenhum constrangimento, né? Eu entendo que o deputado Marcelo tomou uma posição política de não fazer parte mais do nosso grupo, migrar para o grupo carlista, e eu, evidentemente, como ele não é obrigado a concordar com as minhas posições, eu não sou obrigado a concordar com as posições do deputado Marcelo Nilo. Lembrando que eu votei no deputado Marcelo Nilo em 2015, no meu primeiro mandato, votei no deputado Marcelo Nilo, ou iria votar durante o segundo mandato, inclusive, Chico, é uma situação até que eu dou risada, porque na época seu pai dizia que eu era o leão de chácara de Marcelo Nilo, e aí, porque a gente estava à frente da campanha naquele momento, e votei também no seu genro, que é um querido amigo, que é o deputado Marcelinho Veiga, para a eleição da mesa, quando ele foi eleito, mesmo no primeiro mandato. Então, eu tenho divergências hoje com o deputado Marcelo, mas isso não vai impedir
de nenhuma forma de eu reconhecer que o deputado Marcelo tem um currículo, tem serviços prestados à Bahia e, sem dúvida alguma, tem os seus méritos. Porém, eu discordo da forma e do caminho que ele está tomando, mas não cabe a mim escolher os caminhos que o deputado Marcelo irá caminhar. Ontem teve essa questão, saiu e extrapolou e foi ao Twitter, né, deputado? Tem até um tweet seu, a gente foi noticiado ontem, onde você disse que é engraçado ele falar de renovação e ficou por 10 anos na presidência da Assembleia, queria ficar 12, é verdade. Aqui, inclusive, Abraão colocou o apelido nele de Ramsés, não foi, Abraão? Se comporta como neocarlista e presta um papel ridículo de agredir as pessoas com relação a mim. Tive 82 mil votos, infelizmente adoeci e decidi não concorrer. Depois do ânimo esquentado, vocês já tiveram alguma conversa, já se falaram? Estou sentindo que hoje parece estar mais calmo. Não, Chico, não tive a oportunidade de falar com o deputado Marcelo, não, mas se tiver oportunidade, falarei sem nenhum problema, até porque eu não sou daqueles que guardam mágoa e acho que, não apenas na política, mas na vida, nós devemos construir relações, estreitar amizades e não destruir ou criar inimizade. Eu acho que a gente pode ser adversário, se respeitar e caminhar cada um do seu lado com as suas convicções, sem agressões pessoais e sem o episódio que nós vimos ontem. Muito se fala aí na política que ele teria tentado negociar com Wagner e com o governador Rui Costa e que, de fato, não houve negociação com ele. Está partindo para o neocarlismo, mas, como você disse, ele ficará aí com o seu problema. Quem é que você vai apoiar para essa eleição? Você, com sua base eleitoral e 2 mandatos nas costas, vai apoiar algum deputado? Já está sendo muito assediado? Chico, eu tomei a decisão de, ouvindo também os meus amigos, as pessoas que me apoiaram, eu terminei liberando, né, aquelas pessoas, não fiz nenhum tipo de indicação, até porque eu acho que a gente não transfere, Chico, o carinho, né, a relação construída, a relação da confiança, precisa ser alguém que realmente você tenha um alinhamento já muito forte com as próprias pessoas que te apoiam para a gente fazer uma transferência dessa. E eu optei por não apoiar ninguém. Na minha cidade natal, com certeza, nosso grupo terá candidatos a deputado estadual e deputado federal, mas desses 82 mil votos, eu sou muito grato, carrego no coração uma imensa gratidão ao povo da Bahia, mas eu decidi que esses líderes escolhessem de forma democrática o seu próximo deputado. Deputado, e essa questão dessa denúncia que ele fez da fazenda de seu irmão, e teria o deputado Marcelo Nilo ainda voltando a ele, e teria feito relação com Adriano da Nóbrega, que foi aquele miliciano morto aqui na Bahia? Chico, isso fez parte ontem do episódio, como eu tratei há pouco, de uma tarde, uma noite triste para os dois lados, que o deputado Marcelo sabe da nossa idoneidade, da nossa família, do jeito que a gente conduz as coisas. Isso foi investigado, isso foi comprovado que apenas o Adriano vinha fugido, corrido da polícia, e por essa chácara de meu irmão, sítio lá no município de Esplanada, não tem nenhum morador, não tem ninguém que ficava nesse local. Ele arrombou a porta e terminou entrando lá e se alojando lá, e a polícia identificou. Meu irmão estava viajando, estava em Recife, para você ter ideia. Minha mãe passou recentemente por um tratamento de câncer, e na primeira viagem de minha mãe, ele quis levar ela para a casa da irmã. E aí viajou, foi quando aconteceu tudo isso, mas isso já foi esclarecido. Meu irmão foi totalmente virado de ponta cabeça, sem dúvida alguma, pelos órgãos de investigação, o que é natural, o que deveria ter sido feito mesmo, e não ficou comprovado nada, como a gente sempre defendeu, e quem nos conhece sabe que a gente não se envolve com esse tipo de gente. Você acompanhou essa lei hoje, que a gente trouxe aqui a denúncia, inclusive com um comentário que meu pai fez agora há pouco aqui no programa, que eu vou reprisar, de que o deputado Rosenberg Pinto, líder aí do governo, teria apresentado uma lei, apresentou, e que acaba com a responsabilidade do governante se não for comprovada a improbidade, não for comprovado o dolo ou mau uso das verbas públicas. Você acompanhou isso, deputado? Não, infelizmente não acompanhei não, Chico. Eu acho que esse debate precisa ser ampliado,
Porque, Chico, sem nenhum tipo de demagogia aqui, mas a política tem perdido bons quadros pelo medo de enfrentar um desafio público, né? Evidentemente que você tem prefeitos que não respeitam, que roubam, que não cumprem a legislação de forma proposital, com intenção de lesar o erário público, mas, por outro lado, você tem pessoas sérias também que têm sido jogadas na mesma vala comum. Um exemplo disso, Chico, que, por exemplo, uma defesa que eu faço, e evidentemente eu não sou dono da razão, posso estar equivocado, mas só para prefeito aqui de comparação. Determinado município arrecada X reais por mês e o índice de pessoal dele está dentro do que preconiza a lei de responsabilidade fiscal. Esse município tem uma queda na arrecadação, seja pela crise econômica, seja pela pandemia ou por qualquer motivo outro. Automaticamente, esse prefeito já está com índice de pessoal que irá gerar e ocasionar uma rejeição das suas contas e, de repente, até a perda do direito político. Eu pergunto a você, essa situação pode continuar do jeito que está? Nós não precisamos, com a sociedade, fazer um debate amplo para que a gente chegue a um denominador comum. Eu não conheço o que diz o projeto de lei do deputado Rosenberg Pinto, mas eu imagino que tenha ido nesse sentido, ou eu espero que ele tenha ido nesse sentido, pelo que eu conheço do deputado Rosenberg, que é um excelente parlamentar, comprometido e que tem, sem dúvida nenhuma, grandes contribuições à política baiana. Deputado, mas você pode, inclusive, são essas coisas, Chico. Você pode, inclusive, acompanhar, tem uma notícia no Estadão, no Fausto Macedo, tem um jurista que, inclusive, diz inconstitucional a lei. Eu convido, deputado, você a ouvir esse comentário que eu vou reprisar agora. Então, logo eu agradeço a sua presença aqui. Vitor Pinto, do BNews, está mandando um abraço para você aqui. Também me mandou um link mostrando que tem uma notícia lá dizendo onde já Marcelo Nilo dispara, dizendo que Rui Costa aí... projeto não, Vitor Pinto está dizendo, lei aprovada e promulgada, né? Então é pior ainda a situação e beneficia agora de cara João Henrique Carneiro com o deputado Bacelar, Podemos, né? Daquela história da Pierre Bourdieu, que tão famosa foi, que eles teriam sido condenados e que ainda está em vistas o processo com o recém-chegado ao Tribunal de Contas, Nelson Pellegrino, que pediu vistas e ainda não devolveu. Mas Vitor Pinto mandou aqui dizendo que Rui Costa e Jacques Wagner são uma fraude, dispara Marcelo Nilo. A metralhadora giratória está ativa, deputado. Mas olha, eu agradeço a sua presença, convido você aqui para assistir e ficar atento com essa lei aí promulgada e esse absurdo que está acontecendo na Assembleia. Eu que agradeço, Chico, a oportunidade, mais uma vez, dizer da alegria e da satisfação de poder ser entrevistado por você, por todo o seu time aí, campeão da Rádio Metrópole, agradecer do fundo do coração, me colocar à disposição sempre que necessário, me dê essa honra de poder bater esse papo com vocês e de falar com os milhares de baianos e baianas.